Então, é com alegria, né, que a gente recebe aqui a primeira palestra do Habitar Fogo. A gente tem esse projeto ligado à extensão, pesquisa e ensino Floresta Cidade, e com o projeto arquitetônico 1. A gente já fez algumas edições, o Habitar Água, Habitar Terra, Habitar Ar, e esse período a gente está encontrando aí o elemento fogo, o tema do fogo, como que a gente relaciona esse elemento com o nosso modo de habitar a Terra e o antropoceno, a crise na qual a gente está, que a gente precisa repensar aí nossa maneira de habitar a Terra, nossas casas, cidades, e também todo o território, né? Então, como cruzar esses assuntos que aparentemente não têm relação. Então, é com muita alegria que a gente recebe a doutora Anne Alencar, né, que é geógrafa com mestrado em sensoriamento remoto e sistema de informação geográfica pela Universidade de Boston e doutorado em conservação dos recursos naturais na Universidade da Flórida. Há 26 anos trabalha em iniciativas relacionadas ao mapeamento da dinâmica do fogo, desmatamento e da degradação das florestas da Amazônia e do Cerrado. Ela vai falar um pouquinho hoje para a gente dos desafios para a redução do fogo na Amazônia. Então, Anne, muito obrigada. Estamos aqui atentos e curiosos para ouvir o que você tem para nos contar. Bem, primeiramente, obrigada pelo convite. De fato, esse horário a gente já está quase pifando, né? Mas eu vou tentar aqui manter uma... Então, realmente, essa coisa das câmeras ajuda muito, né? Porque parece que a gente não está falando sozinho, assim, para a gente mesmo. Mas eu entendo que, às vezes, a gente gosta de ficar mais tranquilo, assim, enfim. Mas sintam-se à vontade. Eu espero que esse tempo aqui que a gente fique juntos, pelo menos alguma sementinha, assim, fique na cabeça de vocês e que vocês possam criar as ideias urbanísticas mais sustentáveis possíveis, as casas mais confortáveis e sustentáveis possíveis, né? Enfim, então eu vou compartilhar aqui minha tela, porque eu acho que falar 1 hora já é duro, né? Falar sem apresentar nada, hoje no nosso mundo supervisual, é mais difícil ainda. Então, eu trouxe aqui uma apresentação, eu mudei um pouco o título, mas é nessa linha dos desafios, né? Porque aí depois que eu vi a mensagem, eu fiquei pensando, eu dei uma mudadinha assim na apresentação, naquilo que, enfim, mas vai estar no rumo que estaria antes dos desafios, a gente vai falar dos desafios, né? Primeiro, assim, eu sou geógrafa, né? Eu tenho uma maior admiração pela arquitetura, eu quase também fiz arquitetura, né? Adoro. Mas eu sou cientista de fogo, estudei fogo minha vida inteira, assim, e fogo na Amazônia, né? Então, eu vou falar aqui alguns dados, mostrar dados, mas eu sempre vou trazer para o enfoque da Amazônia, tá? Que é um pouco aonde eu me sinto mais confortável, né? Então, quando a gente fala de fogo no Brasil, né, é importante a gente entender que, bem, o Brasil é gigante e ele é super diverso em relação vamos dizer assim, a sua suscetibilidade ao fogo, a sua sensibilidade ao fogo, sua adaptação ao fogo, né? Para quem estuda, né, a ciência do fogo, a gente está muito acostumado a ouvir que existem certos ecossistemas que são dependentes do fogo, certos ecossistemas que são adaptados ao fogo, e certos ecossistemas que são sensíveis ao fogo, né?
quando nós olhamos para o território brasileiro e a gente vê que a Amazônia, né, hoje ela representa 49%, ou seja, quase metade do território brasileiro é o bioma Amazônia, e o bioma Amazônia, por ser florestal, por ser um bioma úmido, né, o fogo ele não faz parte do bioma, né, naturalmente. Ele o bioma ele não precisa do fogo para evoluir ecologicamente falando. Diferente do Cerrado, diferente do Pantanal, diferente do Pampa, né? A Caatinga, até diferente da Caatinga um pouco, né? Mas tanto a Mata Atlântica, né, onde vocês estão inseridos, quanto a Amazônia, na realidade, o regime de fogo, ou seja, o intervalo natural de fogo, ele é super raro, né? Natural, tá? Eu estou falando natural. Aí a gente fez um levantamento, que é esse levantamento desse mapa dançante, né? Que mostra a área do Brasil que foi queimada ao longo dos últimos 36 anos. Esse é um levantamento do Mapa Biomas Fogo, do qual eu sou a coordenadora. E pelo menos 20%, né, pouco menos de 20% do Brasil, e isso é subestimado ainda, já foi queimado nos últimos 36 anos. E aí a gente vê onde esse queimado está acontecendo, né? Ele acontece muito no Cerrado, que é essa área aqui, esse bioma aqui no meio, né? Na Amazônia, né? E no Pantanal. E então, se a Amazônia é essa floresta úmida, né, que naturalmente não teria fogo, por que 41% da área queimada aconteceu na Amazônia nos últimos anos, né? No Cerrado a gente esperaria ter muito fogo, né? Pantanal também, mas por que na Amazônia, a Amazônia é o segundo bioma que mais queima no Brasil, né? E aí isso tem uma resposta clara, né? Porque, na realidade, todo o processo de ocupação da Amazônia, ele se deu e ainda se dá com o uso do fogo, né? E aí a gente vai entender melhor essa história, tá? Então, quando a gente olha para os outros biomas, né, a gente vê que aqui está na mesma escala, mas se eu colocasse numa escala aqui no eixo de Y, a gente veria que essa linha aqui, que é a linha do desmatamento, ela segue ela segue bem a linha da distribuição da área queimada na Amazônia, né? No Cerrado a mesma coisa. Só difere porque tem alguns anos que são assim, tem muita área queimada, né? E esses anos que tem muita área queimada são anos em que o clima favorece a isso, ou que tem algum efeito, algum fenômeno climático. E aí isso acontece em todos os biomas. Por exemplo, no Pantanal, quem não lembra de 2020, né, que foi um ano que queimou muito o Pantanal, mais de 20% da área do bioma foi queimada. Então, quando a gente olha para o histórico, antes disso, ele só foi tão queimado assim em 99, né? Mas foi um evento climático, né? Foi vamos dizer, secas extremas, né? Seguidas de pessoas usando o fogo. E aí isso se espalha e acaba tendo uma queimada importante. Na Mata Atlântica, por exemplo, quando a gente olha para a distribuição do fogo na Mata Atlântica, a gente vê que tem uma queda, aí um aumento, depois uma queda, bem, né? Esse período aqui, de 93 a 2003, ele está muito associado, por exemplo, com a queima da cana-de-açúcar, né? Na região da Mata Atlântica. E depois, com a lei, teve uma lei que proibia a queima de cana-de-açúcar, e realmente reduziu a área queimada. E também a Mata Atlântica já é uma área muito ocupada, né? As ocupações são pequenas,
geralmente não tem muito mais, né, pessoas colocando tanto fogo. Então, a gente espera mesmo ter menos fogo. E aí, o interessante é que esses dados, eles revelam também como, o que está queimando, né? É floresta, é área de cerrado, savana, tipo savana, são as pastagens naturais, nativas, ou as pastagens plantadas, né? Os pastos mesmo, ou as áreas agrícolas, o que está queimando, né? E aqui esse dado, ele permite a gente ter essa noção de que os biomas florestais, como a Amazônia e a Mata Atlântica, de fato, o fogo ocorre principalmente em áreas de pastagem, né? Então, as pessoas usam o fogo para limpar, né? O que a gente fala de limpar, mas limpar a pastagem. E isso se dá porque as pessoas não cuidam da sua pastagem, né? De uma forma mais, vamos dizer, manejada, né? Então, ao invés delas manejarem a quantidade que o gado vai comer em cada, a gente chama de manga, né, na minha terra, mas em cada espaço, parcela, né, eles colocam o gado lá de qualquer jeito, o gado às vezes pisoteia uma área a mais, come uma área a mais, aí o solo fica exposto, e aí aparece aquelas, que a gente chama aqueles arbustos, né, no meio da pastagem. Então, as pessoas usam fogo para queimar esses arbustos e fazer com que só fique o capim verde, né? Então, isso é uma prática muito comum, é muito comum na Amazônia, muito comum, é também comum no Cerrado, na Mata Atlântica. Então, as pessoas, por isso que o pasto, né, a pecuária, a atividade pecuária, se ela não for bem manejada, né, ela pode causar muitos danos em relação ao fogo, porque as pessoas vão usar mais o fogo do que precisa, né? Bem, aí, fazendo esse histórico aí sobre o fogo no Brasil, né, para vocês terem uma ideia, a gente entrar nesse elemento, né, eu acho que é importante a gente voltar para a Amazônia e entender como que a Amazônia se relaciona com o fogo, né? Então, no passado, o que a gente tinha no passado? Qual tipo de paisagem a gente tinha no passado, né? No passado, a gente tinha uma Amazônia que era bastante verde, pouco ocupada, né? Tinha algumas fontes de ignição para o fogo que eram humanas, né? Perto ali das aldeias indígenas, enfim, né? E algumas fontes naturais, das descargas elétricas em anos extremamente secos, seguidos, enfim, isso poderia causar um incêndio. Qual é a situação de hoje, né? A situação de hoje é que a gente tem uma paisagem muito mais fragmentada, então isso é uma imagem de satélite de uma área, né, muito fragmentada, né, onde mais pessoas estão iniciando esse fogo, seja para queimar uma área que foi recentemente desmatada, ou seja, para manejar uma área de pastagem, ou seja, limpar uma área de pastagem. Então, a gente tem muito mais, vamos dizer, inícios de fogo na paisagem, né, e a gente também tem uma floresta mais fragmentada, mais frágil, né? E isso faz com que ela fique mais inflamável também. E aí, para a gente entender como é que funciona, né, para o fogo acontecer. Bem, para o fogo acontecer, a gente sempre pensa que precisam esses 3 elementos, né? Precisa ter o que queimar, numa qualidade boa, né, e numa quantidade boa. Então, o material combustível, ele precisa ser em quantidade e em qualidade para queimar. Precisa ter condições ambientais que carreguem esse fogo e façam com que o material combustível acenda, né, e esse fogo ele seja carregado. E precisa ter a fonte de ignição, ou seja, o que começa o fogo, né?
No Cerrado, que é um bioma adaptado ao fogo, né, em que uma parte desse fogo ele ocorre por motivos ecológicos, né, principalmente de descargas elétricas e tal, então a fonte de ignição pode ser uma tempestade de raios, né, enfim. Na Amazônia é muito difícil que isso aconteça, tem que estar, realmente os planetas têm que estar alinhados, de uma certa maneira, né? É preciso ter, assim, vários anos de seca extrema, né, para que a quantidade de água no solo não alimente, né, as árvores, e aí as árvores tenham uma abertura na sua copa, então vocês devem ter passado já por esse processo, não sei se vocês, às vezes, já mataram alguma planta por falta de água, né? Mas a primeira coisa que acontece quando você deixa de regar a sua planta favorita ou qualquer outra planta, o que acontece? As folhas caem, né? E as folhas caem por um motivo, porque as folhas, as plantas em geral, elas respiram água de uma certa maneira, né? Que a gente chama de evapotranspiração. Então, elas pegam água lá da raiz, né? Isso é transportado e sai pelas folhas, né? Como se fosse um suor, né? E então, para elas, numa situação de seca, para elas não perderem essa água, né, tão rara ali naquele vaso, né, elas soltam as folhas. Então, é como uma forma, uma estratégia, né, de não perder aí tanta água numa situação de escassez. Então, a mesma coisa vocês podem imaginar para a Amazônia ou para qualquer outro tipo de vegetação, né, que tem escassez de água. Então, se existem vários anos, né, ocorrem vários anos com seca muito extrema, né, o que acontece? O período de chuva entre um período de seca e outro não é suficiente para que aquela água que ficou retida no solo, né, faça com que as folhas fiquem verdes ou saudáveis, bonitas, durante a época seca seguinte. Então, algumas dessas vão perder folhas, né? Perdendo folhas, o que acontece? O ar quente, ele entra mais na floresta, e aí ele acaba impactando aquele material combustível ali no chão da floresta, que são as próprias folhas que caíram. Então, dentro da floresta fica um pouco mais seco. Se tem uma fonte de ignição, né, ou às vezes tem uma tempestade de raios, que normalmente acontece na época chuvosa, por isso que não é tão comum esse tipo de fonte de ignição na Amazônia, né, aí pode carregar um fogo, né. Mas a fonte de ignição mais comum mesmo, eu diria em 100% hoje em dia, é a causada pelo ser humano, né? Então, foi alguém que pegou, riscou o fósforo, acendeu como é que chama aquele negócio? Enfim, que acendeu o fósforo e iniciou esse fogo, tá? Então, tendo em vista isso, se a gente tivesse um ano muito seco e tivesse condições ambientais favoráveis, mas não tivesse quem riscasse o fósforo, a Amazônia não queimaria tanto quanto queima, né? A Amazônia ainda em pé, ou seja, as áreas de floresta ainda em pé, né? E isso é importante, porque o que a gente vê hoje na região, existem várias fontes de fogo na região, mas eu diria que as principais são essas, né? O desmatamento, como primeira fonte, então, uma área de floresta, ela é derrubada, seja com trator, seja com motosserra, enfim, depois é esperado secar isso que foi derrubado, né? E uma vez que seca, 2 meses, aí depende do lugar da Amazônia, coloca fogo, né? E aí depois coloca o pasto, né? Geralmente. Aí, só para vocês terem uma noção,
acho que 90% da área desmatada na Amazônia é ocupada por pastagem. Então, é o principal uso da terra na região. O outro fogo é o fogo causado pelo manejo da pecuária, que a gente já falou sobre ele, né? Um pasto velho, um pasto mal manejado. Quando ele é queimado, o capim ele brota mais rápido, então ele consegue cobrir a área, e isso é uma estratégia de manejo muito usada. Acontece que esses dois tipos de fogo, eles são a fonte do terceiro, né? Que é esse fogo, que são os incêndios florestais. Então, os incêndios, eles são causados pelo fogo que escapa tanto do desmatamento, quanto daquela queimada de pastagem, né? E aí entra na floresta, entra na borda da floresta, e acaba impactando essa floresta, né? E aí, quando a gente vai para a Amazônia para entender o que está acontecendo mesmo, né, aonde está acontecendo esse fogo, quem são os agentes, quais são os principais vetores, né, do desmatamento, é importante a gente entender uma coisa primeiro. Então, lá na frente, a gente lembra do mapa do Brasil e lembra que a Amazônia ocupa 49% do território nacional, tá? Aí, se a gente pega esse 49% do território nacional, né, que é a Amazônia, divide ele no meio, basicamente, metade está destinada para terras indígenas, e aqui é essa pizza aqui, para terras indígenas e unidades de conservação, ou seja, metade da Amazônia está formalmente protegida, relativamente, hoje em dia não tão mais, né, porque isso não está significando muita coisa, mas está relativamente protegida, né? Então, 20%, 25% da área do território da Amazônia são terras indígenas, 21% são unidades de conservação, que não APA, né? E 4% são APAs, que é um tipo de unidade de conservação, só que a gente separa porque ela é um pouco mais, ela tem um formato de gestão diferenciado, ela permite que entes privados, né, morem dentro dela. Para vocês terem uma ideia, Brasília é uma grande APA, mas tem uma cidade no meio da APA, né? Então, por isso que a gente separa, para ter essa noção melhor. Então, um quarto do bioma Amazônia é ocupado por propriedades rurais, sejam elas pequenas, médias ou grandes, né? E aí a gente separa o que é assentamento, que é esses 8%, e separa o que são pequenas, médias e grandes propriedades, fora de assentamento, rurais, que é 18%. Né? E o outro, perto de um quarto, né, uns 24% mais ou menos, são as áreas públicas que ainda não foram destinadas. Uma parte dessas terras públicas, elas foram arrecadadas como floresta. Então, elas foram registradas como floresta, que são as florestas públicas não destinadas, que é o que está em laranja. Então, 15% da área da Amazônia são florestas públicas ainda não destinadas para um uso de conservação, para uma terra indígena, até para a reforma agrária, mas, enfim, ainda não foram destinadas. Tá? E aí, quando a gente olha para onde o fogo está ocorrendo, para onde o desmatamento está ocorrendo, a gente vê que, no caso aqui, nós temos o número de focos de 2020, número de alertas de desmatamento de 2020, né? E a gente vê que os focos, eles ocorrem, focos de calor que representam fogo, né? Metade deles ocorrem em áreas agrícolas, agropecuárias, né? Áreas de propriedades rurais e assentamentos. Tem uma parte importante aqui, né? Que ocorre nessas áreas públicas, né, terras públicas, e uma parte importante ainda não destinadas e uma parte importante nas terras públicas que já são destinadas, né, para terras indígenas e unidades de conservação.
Quando a gente olha para o desmatamento, aí isso salta aos olhos, porque grande parte da área desmatada recente está acontecendo nas áreas públicas não destinadas, né? E aqui, pegando o dado mais recente, que é o dado do PRODES, né? Que é fornecido pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a gente vê que pelo menos 36% do que foi desmatado, né, nesse período tem ocorrido em terras públicas, sem destinação, ou seja, pura grilagem de terras, né? Os territórios indígenas, só 3% do desmatamento, as unidades de conservação e as APAs, né, que são outras unidades de conservação, 6% cada, nos assentamentos, 24%, nos imóveis rurais, 25%. Mas isso, gente, significa que 51% do desmatamento, né, se a gente pega todas essas unidades de conservação, terra indígena e as terras públicas não destinadas, isso dá 51%. Então, um pouco mais da metade do desmatamento ocorre em terras públicas, né, e é fruto de toda a desgovernança que a gente está passando, né. Aí aqui fica muito claro, quando a gente pega os dados dos últimos 6 anos, né, que houve um aumento em todas as classes, né, de desmatamento nos últimos 3 anos, né, um aumento, mas nas florestas públicas não destinadas o aumento foi muito maior, né, e esse desmatamento ocorreu principalmente em áreas federais, né. Então, as pessoas estão, pelo menos entendendo, pelo menos que esse dado mostra, né, que você pode ocupar, que podem ocupar terras públicas e que nada vai acontecer com elas, né, ou seja, elas podem grilar terras que nada vai acontecer com elas, pelo menos nos últimos 3 anos, né. Então, esse é o pior problema que a gente enfrenta hoje em dia com desmatamento e, por conseguinte, com queimadas, né? Então, quando a gente olha aqui, dando enfoque só para as florestas públicas não destinadas, né, a gente vê que grande parte do desmatamento tem ocorrido no Pará, né, no estado do Pará, e principalmente em terras federais, assim como fogo também, né? Então, tem uma relação aqui direta entre o fogo e o desmatamento. No caso dos territórios indígenas, uma coisa que chama atenção, então, a gente, lembrando lá da pizza, né, só 3% do desmatamento da Amazônia, como um todo, ocorreu nas terras indígenas, né. E quando a gente olha só para as terras indígenas, a gente vê que esses 3% estão bem concentrados em algumas terras indígenas, né? Principalmente essas aqui no Pará, né? Essas terras indígenas, elas estão sofrendo, são as campeãs de garimpo ilegal, exploração madeireira ilegal e invasão de terra ilegal também. Então, não são os indígenas que estão desmatando ou queimando, né, suas terras. Isso é um processo que está vindo de fora para dentro, tá? Reni, e você sabe as etnias dessa? Algumas eu sei, por exemplo, a Caiapó, aqui, né, tem esse aqui, o Megranotia Caiapó também, o Munduruku, eu não sei te dizer, Trincheira Bacajá, eu acho que é Caiapó também, tipo, tem uns que são, esses aqui são Caiapó, principalmente, esses aqui. Esse aqui é Arara, Cachoeira Seca é Arara, e Tuna e Itatá são índios isolados, que nunca foram contactados, né? Enfim, então são etnias, enfim, são áreas que estão sendo muito impactadas, né?
Tem outros, por exemplo, a TI Yanomami, também aqui em cima, ela não está entre as 10, né, mas ela tem muito problema de garimpo, né? Então, a mesma coisa acontece com as unidades de conservação. Então, a gente vê que tem, aqui no Pará também, né, um problema grave. Então, as unidades de conservação dessa região aqui, que a gente conhece como Terra do Meio, Cuiabá-Santarém, né, a BR-163, são transamazônica, são as unidades de conservação que estão muito afetadas pelo desmatamento, né? E aqui, as áreas críticas, né, do desmatamento, que foram mais desmatadas nos últimos 3 anos. Então, isso quer dizer que a gente sabe aonde está acontecendo. A gente sabe aonde, hoje, com imagem de satélite, não tem mais como esconder nada, né? Então, a gente sabe onde está acontecendo. Se a gente colocar o CAR, que é um registro, né, um cadastro de propriedades voluntário, a gente, às vezes, tem até o nome do CPF da pessoa, né? Então, hoje, o que falta, talvez, seja uma vontade política de realmente incidir sobre esses locais, né, com a força da lei, né? Enfim. E aí a gente já chega, vai se aproximando do tema aqui que talvez vocês comecem a trazer mais para vocês, né? Isso tudo, gente, esse tanto de fogo, de desmatamento gera fogo, o fogo gera fumaça, né? E essa fumaça, ela anda, tipo, ela vai com as correntes, né? Para vocês terem e gera vários poluentes, né? Não só monóxido de carbono, material particulado, né? Então, isso tudo viaja com as correntes de ar, né? E vai e espalha para as cidades da Amazônia, inclusive para as cidades do Sudeste, né? Então, esse é o material particulado, por exemplo, da queimada de 2020, e a gente vê que segue os rios voadores, né? Segue a mesma circulação de ar, e vem aqui, vai bater aonde? Justamente em vocês, né? Em São Paulo, Rio, sai por aqui, por esse corredor, né? Então, tem um efeito. E aí o mais engraçado não, é até triste falar, né? Quando a gente olha para a população da Amazônia, a população da Amazônia, ela é puramente urbana. Ela é principalmente, não puramente, né? Puramente só é urbana. É principalmente urbana, né? Eu acho que cerca de 60% a 70% da população da região mora em cidades, né? E então isso significa que a gente tem muitas cidades sendo impactadas pelo que acontece no meio rural com as queimadas, né? Esse é um exemplo aqui de Cuiabá. Cuiabá não está dentro do bioma Amazônia, Cuiabá faz parte da Amazônia Legal, né? Porque ela está dentro do Cerrado, mas essas cidades são muito impactadas, né? E a população, não só a população das cidades, mas a população também, né, que vive na floresta ou na zona rural da região, sofre muito com fogo, sofre muito com a fumaça, enfim, né? Isso é um exemplo aí do que aconteceu no Parque Indígena do Xingu, que uma área de cerca de 10% queimou, né, 10% do Parque do Xingu queimou em 2019, né? Muito mais do que um ano de El Niño, que é um fenômeno climatológico que afeta a Amazônia e causa seca, né? Isso tem um impacto para a saúde humana, um impacto sério, assim. A gente fez um trabalho sobre o fogo de 2019, e a gente viu que mais de 3 milhões de pessoas foram afetadas em 90 municípios, né? Em setembro de 2019, ou em agosto de 2019, e em setembro esse número pulou para 4,5 milhões, né? Porque
mais, bem, quase o dobro de municípios, né? Então, a gente tem aí um impacto grande, né? Que ele é pouco olhado, né? As pessoas não se dão conta, até porque muitas pessoas adoecem com doenças respiratórias e não procuram médico, mas eles perdem o dia de trabalho, né? São coisas que não são contabilizadas, né? Quantas crianças não têm rinite nas cidades, não tem, né, várias doenças que são causadas por isso, né? Enfim. Isso tem um efeito também sobre as emissões de gases de efeito estufa do Brasil, né? Quando a gente olha a matriz de emissão de gases de efeito estufa, e a gente pega os 5 principais vetores de emissão, né? Um é o uso da terra, mudança de uso da terra, o outro são as práticas agropecuárias, o outro são energia e transporte, o outro são resíduos e processos industriais, né? Esses dados vocês podem achar na plataforma do SEG, que é esse SEEG, né? Tem dados para todos os municípios do Brasil. Mas o que chama atenção é que o Brasil, ele é o 5º emissor de gases de efeito estufa do mundo. O 5º. E sabe qual é a principal fonte de emissão de gases de efeito estufa? Nossa, são as mudanças de uso da terra, que é principalmente o desmatamento. Significa que mudança de uso da terra significa o quê, né? Significa que eu tenho um tipo de cobertura da terra, uma floresta, enfim, e mudo ela para outro tipo, né? Então, uma mudança de uso, né? Ela era floresta e virou pastagem, ou era pastagem e virou agricultura, ou era agricultura e virou pastagem de novo, ou era pastagem e virou floresta. Então, essa mudança toda, né, ela representa 46% das emissões de gases de efeito estufa do nosso país. Sendo que grande parte disso, 85% mais ou menos, representa a mudança de floresta, ou seja, grande concentração de carbono, para pasto, tá? Então, é a principal fonte. Em segundo lugar, vem a agropecuária, né? A agropecuária é o quê? São as práticas agropecuárias, né? Por exemplo, muito gado, né? O gado, o boi, ele é uma fonte de emissão por si só, porque ele tem, no processo digestivo dele, ele emite muito metano, né? E o metano é um dos principais gases do efeito estufa. Então, o gado, uma vez que o pasto ele é convertido, né? As emissões são contabilizadas na agropecuária. E tudo aquilo que é relacionado à prática agropecuária, fertilizantes, né? Isso tudo. Então, 27% das emissões brasileiras são relacionadas à prática agropecuária. E aí, quando a gente junta mudança de uso da terra, ou seja, era floresta e desmatou para botar pasto, né, ou agricultura, com a prática agropecuária em si, a gente tem mais de 70%, um pouco mais de 70% das emissões brasileiras relacionadas à prática agropecuária, né? Isso é muito. Então, se o Brasil quer contribuir, deixar de ser o 5º emissor mundial, né, tem que reduzir o desmatamento e tem que melhorar as práticas na agropecuária, tá? Energia e transporte, que está mais ligado às cidades, né, são 18%, esse número ele está caindo, porque tem mais energia alternativa, né, renovável, né, tem um investimento maior em energia solar, energia eólica, né, os carros também, de uma certa maneira, estão ficando um pouco mais eficientes, e então
é aí que a gente, aí as cidades entram, né? Porque realmente grande parte dessas emissões estão relacionadas às cidades, assim como os resíduos, né? Resíduos são lixões, né? E os processos industriais. Então, isso aí, para dar fazer o link, né? E aí a gente chega na mudança climática, então o que é, né? Só para a gente relembrar um pouco, talvez eu vou estar até falando coisas que você já sabe, vai ser simples demais, mas a gente relembra, né? A Terra, o que aconteceria com a Terra se a gente não tivesse os gases do efeito estufa, né? Ou seja, se a gente não tivesse na atmosfera esses gases que protegem, acabam formando uma camada, ou ajudando a formar uma camada que protege a gente de ter irradiação direta, né? Então, a Terra tem a atmosfera, que é formada ali por vários gases, aerossóis, né? Que ajudam tanto a radiação que vem do Sol não chegar direto na gente, e a gente morrer esturricado, mas também ajudam a gente não perder esse calor que bate na Terra, né? Irradia, eu vou mostrar um outro que é melhor. Tá? Então, a radiação solar, ela vem, né? Passa pela atmosfera e reduz um pouco, né? Da radiação, que é uma radiação fundamental para a gente viver, né? Porque as plantas necessitam disso, a gente necessita disso, enfim, né? Uma parte disso volta, né? E quando ela bate aqui, ela volta para a atmosfera e uma parte dela sai, né? E a outra parte fica como calor, porque isso evita que, se tudo saísse, a gente morreria congelado, né? É uma outra forma de ver também, né? Se a gente estivesse se protegendo do sol, o raio entraria, mas ele sairia e a gente morreria congelado. Então, o que acontece é que a gente tem essa camada, que é a camada da atmosfera, ela funciona como uma estufa, né? E é por isso que a gente chama gases do efeito estufa, né? Ou seja, que eles causam essa membrana, essa camada, eles ajudam a formar essa camada que evita com que a radiação saia toda, né? Só que o que está acontecendo? Porque a gente está emitindo muitos gases do efeito estufa, colocando muito na atmosfera, essa camada da atmosfera ela está ficando mais grossa. É como se fosse um cobertor grosso. O cobertor está ficando mais grosso. E aí, porque ele está ficando mais grosso, fica mais calor dentro. E porque fica mais calor dentro, fica mais quente, aumenta as temperaturas, aí derrete o degelo lá dos polos, aí derrete o gelo, né? Derrete o gelo dos polos, derrete o gelo das montanhas, aí aumenta o nível do mar, e muda a circulação. Isso cria várias mudanças no clima que acabam gerando eventos extremos, né? Então, aqui são vários os gases do efeito estufa, não é só o CO2, né? O metano, o CFC, enfim, entre outros, né? E eles são causados pelas mais diversas fontes, né? A gente falou ali algumas para vocês, o desmatamento, né? A queima de biomassa, né? A mudança de uso da terra, processos industriais, a queima de petróleo, energia, transporte, enfim, né? Tem várias fontes. Qual é o efeito disso, né? E aí, eu acho assustador, mas assim, o quanto que, ao longo do tempo, a Terra está esquentando. O efeito disso é que a Terra está esquentando, de fato, né? Então, tem o derretimento dos polos, aumento do nível do mar, mudança nas correntes marítimas, aumento da frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, né? Secas extremas, chuva mais forte,
enchentes, incêndios mais frequentes, proliferação de mosquitos, pragas, enfim, de espécies exóticas, são vários, né, os efeitos dessa mudança. E o que a gente vê é que a gente tem que fazer alguma coisa, né, para ajudar. E aí eu imagino que nas cidades, né, esse processo ele é mais sentido, porque a cidade ela é menos resiliente às mudanças, né? Então, o que aconteceu em Petrópolis, né, com as enchentes e com, enfim, né, com ops, acho que voltou aqui, deixa eu... Né? Então, tem vários efeitos, aí tem impacto na segurança alimentar, degradação de terras, escassez de água potável, queimadas descontroladas, perda de biodiversidade, deslizamentos, enchentes, aumento de doenças, várias coisas, né? E para evitar que isso aconteça, é preciso que tenha um planejamento, no caso urbano, muito bem feito, né? Preciso que tenha mais verde, por exemplo, para evitar que essas áreas, esses enchentes, né, ocorram, que os rios, os canais sejam preservados de alguma forma, né? Evitar que as pessoas construam casas em áreas de cota inapropriada, enfim, né? Então, as mudanças climáticas, elas estão aí, a gente já está convivendo com elas, né? Temos ainda a chance de mitigar, né? Mas as pessoas mais vulneráveis são aquelas que menos contribuem para as mudanças climáticas, infelizmente, né? E a gente tem que lidar com isso. Então, só para terminar, para a gente ir para o debate, eu nem sei quanto tempo eu falei, mas, né, pelo visto, uns 40 minutos, mais ou menos, 50. Voltando aí para a Amazônia, né, e voltando para aquele gráfico de que grande parte das emissões são de mudança de uso da terra, é preciso que a gente reduza o desmatamento, né? A gente já viu que uma parte desse desmatamento é ilegal por si só, metade, ele não precisa acontecer. Então, a gente não está falando do produtor rural que quer desmatar a sua floresta e é impedido de fazer isso. A gente não está falando desse desmatamento. A gente está falando de pessoas ocupando terras públicas ilegalmente para ganhar dinheiro, de forma fácil. É isso que a gente está falando, né? Então, para combater isso, tem que ter, primeira coisa, vontade política, né? E o comando, que a gente chama de comando e controle inteligente, né? Isso já foi feito, gente, no passado. A gente estava no início de 2000, dos anos 2000, a gente estava com desmatamento de 19, acho que era, não, nós chegamos a 25 mil quilômetros quadrados, né? Hoje a gente está em 13, né? Mas a gente já chegou em quase 5. Então, a gente foi de 25 para 5, né? De 2000 acho que 2005 a 2012, alguma coisa assim. Mas a gente reduziu muito o desmatamento, e reduziu com vontade política, com comando e controle inteligente, com instituições de pesquisa aparelhadas para fazer o monitoramento, né? Com pessoas realmente sendo responsabilizadas pelos crimes ambientais e dando exemplo para aqueles que estavam pensando em fazer, né, cometer um delito. Então, essa parte, ela é muito importante, porque ela dá um sinal, né? É um sinal que tem governança na Amazônia, né? Então, isso é fundamental que ocorra. Destinar as terras públicas também é importante, né? Porque tira essas terras do mercado ilegal de terras. As pessoas estão lá indo ocupar as terras na Amazônia porque elas querem ganhar dinheiro fácil, como eu falei, né? Para você desmatar uma área, para desmatar uma área na Amazônia, precisa de ter dinheiro, né? E são hectares e mais hectares, assim, pelo menos eu acho que é em torno de R$1.000 para desmatar um hectare. São R$2.000, são 2.000 hectares desmatados, a pessoa precisa ter R$2 milhões, né? Então, não é todo mundo que tem R$2 milhões para fazer um investimento desse numa terra pública,
né? É porque estão ganhando muito dinheiro, estão pensando em ganhar muito dinheiro com isso. Então, é isso, destinar as terras públicas também é fundamental. Mas a gente precisa ter uma agenda positiva também, né? Não é só o chicote, né? Precisa engajar as pessoas numa economia que valorize a floresta, né? Então, estratégias de conservação que apoiem uma economia de base florestal é fundamental, né? Incentivos econômicos para aqueles privados, né, para os atores privados que podem desmatar legalmente, mas, tipo, não desmataram ainda, então, né? Fortalecer o Código Florestal, apoiar assistência técnica para os assentados, pequenos produtores familiares, é fundamental. E, por exemplo, o restabelecimento do Fundo Amazônia, né, que foi, um dos, e apoia esses mecanismos de pagamentos por serviços ambientais e esse mercado de carbono, que é super importante. Então, no caso, eu acho que era isso, eu acho que, para terminar, não tem uma economia para a Amazônia, né, e para o Brasil que não engaje as áreas urbanas nesse processo, né, porque grande parte da população está nas áreas urbanas, né, grande parte da formação de opinião está nas áreas urbanas, né, e as áreas urbanas, elas vão ser as mais prejudicadas, né, se a gente não tiver um clima saudável, né, se a gente não tiver água suficiente, né, para abastecer, e se a gente não tiver energia, uma energia renovável que não dependa de queima de biomassa, né, desse tipo de coisa. Então, o desconforto térmico das cidades vai ser impossível, né, a ameaça das cidades, que as cidades, né, começam a ter em relação a eventos extremos, como enchentes, deslizamentos, etc., cada vez vai aumentar mais. Então, a gente precisa, de fato, engajar, né, as áreas urbanas, conectar essas áreas urbanas com as áreas rurais da Amazônia e do Brasil como um todo, né, para que a gente realmente mude a concepção do papel da floresta, né, e dos outros tipos de vegetação nativa do nosso país. Tá bom, gente? Acabou sendo muito, né? Achei que ia ser mais rápido. Não, foi ótimo, Anne, ótimo mesmo. Eu nem senti que nem você falou, eu falei, nossa, já estava super mergulhada. Muito, muito bom para a gente toda essa informação que você trouxe, né? Os links também conosco. Eu tentei fazer assim, dentro do meu conhecimento longínquo, eu tentei, assim. Sim, e foi muito bom, porque essa ideia, né, de que essa economia que a gente precisa recriar, né, para o Brasil, que se traz como uma economia verde, e que isso precisa estar linkado às cidades, é um dos pontos que eu acho bem novos, assim, para a gente pensar as cidades. O nosso campo disciplinar está bem distante desse raciocínio, assim, então o que é uma coisa bem interessante de cruzar. E uma vez eu ouvi o professor Fábio Scarano falando que a gente tem até 2050 para tentar reverter o aquecimento global e capturar carbono de uma maneira obsessiva, praticamente, né? A gente começar a capturar, e aí hoje você trouxe que são vários outros gases, né, que a gente também tem que capturar, não só o gás carbônico. E eu queria fazer essa pergunta para disparar as perguntas e já abrir para o pessoal. Se a gente reflorestar em qualquer parte da Terra, captura esse gás, né, o suficiente, ou as áreas de reflorestamento precisam estar em determinadas áreas
do globo? Como é que funciona essa lógica? Captura, né? Vamos dizer, o instrumento mais eficiente para capturar carbono são as árvores, né? E então, realmente, plantar a árvore é uma coisa que captura, porque, enfim, o tronco das árvores é carbono puro, né? Não puro, porque tem água, tem outros, mas uma grande parte ali do carbono que está na atmosfera, ele é absorvido pelas plantas e vira ali, né? Vira o corpo das árvores. Então, é a tecnologia mais eficiente para capturar carbono é o plantio de árvores, né? Restauração de áreas, enfim. E aí, em relação aos outros gases, é a não emissão, porque o carbono ele fica mais tempo na atmosfera, né? O metano, por exemplo, que é um gás que ele sai dos pântanos, ele sai da digestão dos animais, né? Ele sai uma parte também das queimadas, mas ele é um gás poderoso, que ele representa não sei quantos por cento aí, quantas vezes o valor do CO2, mas ele desaparece rápido da atmosfera. Então, a gente reduzindo as emissões de metano, né, a gente consegue, ele vai desaparecer rápido, né? Não é como o CO2, que ele tem um tempo de residência maior, né? Uma vez que a gente emite, ele fica lá um tempão, né? Uhum. Então, os aterros sanitários, eles também produzem muito metano, né? E, então, cuidar desses aterros, transformar o metano em energia, por exemplo, é uma forma, né? Então, existem hoje saídas para a gente reduzir isso. Tem que ter vontade política e de realmente entrar num processo de descarbonização, né, e de redução de emissões. Eu vou abrir para vocês tecerem comentários, gente, fazerem perguntas, conversar, aproveitar a professora Anne aqui conosco. Oi, boa noite. Muito Oi, Daniel, obrigado. Tudo bom? Tudo bem. Melhor agora porque te ouvi, porque você não parou só nas notícias ruins, né? Você continuou e deu um caminho para a gente seguir, isso foi muito bom. E aí, uma coisa que eu tenho pensado, e aí sobre isso que você falou da vontade política, é de como em 2018, quando acabou a eleição, eu fiquei assim péssimo, porque eu sabia que os próximos 4 anos iam ser terríveis. E aí, essa coisa da vontade política, eu acho que assim, até o último segundo, parece que a gente não vai ter essa vontade. E eu fico pensando qual é o tempo, assim, de reverter essas coisas. Porque esses 4 anos, eles vão durar muito tempo ainda, né, o resultado. E sim, eu queria saber, assim, da esperança que a gente ainda tem de fazer esses 4 anos se reverterem. Porque quando você foi falando, eu fui pensando em como que está relacionado com a democracia o fato de o planeta estar saudável ou não. Porque quanto mais autoritário a gente vai vivendo um país, quanto mais autoritário, mais difícil é da gente conseguir cuidar desses espaços que foram reservados e tal. E a gente está vivendo esse período assim, de maior autoritarismo. E assim, a gente vivendo essa esperança agora de reverter esse autoritarismo. E eu queria saber assim, se é muito distante esse 2050, se a gente ainda consegue, sabe, voltar para o caminho certo e conseguir reverter
Não, essa pergunta, né, esses pensamentos, eles me rondam diariamente, né? Será que eu tenho que ser pessimista ou otimista em relação a isso, né? Em relação ao cuidado que a gente quer do nosso planeta, da nossa casa, né? Tem algumas coisas que, às vezes, eu fico triste, muito pessimista, e tem outras coisas que eu fico otimista. Eu fico muito receiosa quando eu vejo que a gente, às vezes, defende bandeiras pelas questões erradas, né? Por exemplo, eu mostrei para vocês claramente que o que está levando, o que está fazendo com que o desmatamento na Amazônia ocorra é a desgovernança, né? Ou seja, é o desmatamento em terras públicas, não são os produtores rurais que estão sendo os vilões do desmatamento, eles têm a sua parcela, é importante, mas se a gente focar nessa parte do desmatamento de terras públicas, a gente nem mexe com os produtores rurais, né, e reduz o desmatamento pela metade. Então, é isso, eu acho que polarizou tanto a coisa no Brasil que fica difícil a gente ir para um debate muito pragmático, né? Que tal o governo brasileiro realmente proteger seu território, realmente proteger seu patrimônio e realmente combater a criminalidade, a ilegalidade, né? Então, isso seria muito bom para o Brasil, né? E hoje, internacionalmente, a questão ambiental é a questão que mais pega o Brasil. Então, o Brasil, ele deveria olhar para isso, né? E eu espero que olhe, né? Então, o que a gente pode fazer como cientistas, enfim, é repetir isso, né? Falar e mostrar e tentar engajar. A gente sabe que pode ser até um pouco, como é que diz, né? Um pouco poliana, né? Porque a gente sabe que tem uma dificuldade aí, mas eu acho que as pessoas precisam se engajar nisso, né? E a gente tem que sair dessa polarização de uma certa forma, né? Não estou dizendo que um é melhor que o outro, assim, um de fato é melhor que o outro, mas eu não estou dizendo que, porque claramente, né, se você não cuida do meio ambiente, você não cuida da vida, isso é uma coisa clara e objetiva, né? Então, eu diria que quando eu olho o que está sendo feito com a legislação, com a sede de liberar tudo, com essa questão de fechar os olhos para a criminalidade, né, para o roubo de terras, para a invasão de garimpeiros, sabe, vivendo de uma situação muito ruim, socialmente, enfim, e fazendo um estrago, né, eu penso assim, quem é que está ganhando com isso? Eu sempre penso assim, quem que está ganhando com isso? O Brasil não é, né? O Brasil não é. E aí me dá um desespero. Meu lado pessimista, ele faz, será que vai ter, né? Mas tudo muda, né? Espero que mude logo, mas pode ser que não mude, né? Mas vai mudar um dia, né? Quando eu comecei a trabalhar, e aí vem a parte esperançosa. Quando eu comecei a trabalhar, que eu tinha lá meus 20 e poucos anos, comecei a trabalhar nessa área, eu trabalhava num município que o apelido do município era Paragobala, Paragominas. Era um município que mais desmatava na Amazônia, era assim, era horrível. O desmatamento na Amazônia chegou
a quase 30 mil quilômetros quadrados nessa época. Eu sonhava com a possibilidade dele chegar a 10. Sonhava, mas pensando bem assim, nossa, isso nunca vai acontecer. Mas se chegasse a 10 estaria ótimo, né? O desmatamento chegou a 10, reduziu para menos de 10, chegou a menos de 5 mil quilômetros quadrados na Amazônia. E ele chegou com um propósito muito forte de botar a economia para frente, a economia inclusive do agronegócio. Na época em que o desmatamento reduziu 70%, foi uma das épocas que a gente mais exportou soja, foi uma das épocas que a gente mais produziu carne, e foi uma das épocas que a gente mais criou unidades de conservação. Então, é possível, o Brasil é grande o suficiente para ser um grande produtor de alimentos, né? Inclusive, incluindo a agricultura familiar como um grande produtor de alimentos interno, porque a gente, no final, consome, né, o produto da agricultura familiar. Quem consome o produto do agronegócio são outras, os animais da Ásia, né, são as pessoas da Europa, enfim. Mas, enfim, né, eu acho que, então, isso me deixa esperançosa. As coisas vão mudar um dia, pode ser que não mude ano que vem, mas ou esse ano, né, mas vão mudar um dia, porque a gente não tem como aguentar, o mundo também está diferente, o mundo está indo numa outra direção, as novas gerações já pensam na importância do meio ambiente, já se fala sobre isso, já tem uma nova... Então, isso é tudo que me dá esperança, essa é a recarga da minha bateria, né, acreditando na juventude, que realmente a gente vai ter um despertar, né, para a importância do meio ambiente, para a vida das pessoas, que não é só a questão de serviços ecossistêmicos, né, de uma melhor condição de vida, mas também pela questão mental, e aí eu falo talvez de uma forma um pouco mais abstrata e não científica, mas é um pouco mais da minha vivência empírica, né? Quando eu estou muito atabalhoada, assim, muito, né, confusa e tal, o que eu faço? Eu vou para a natureza. Então, isso também é uma fonte, né? E hoje, o que a gente vê? Grande parte das doenças, elas são doenças enfim, adoecimento mental, né? As pessoas não estão mais conseguindo lidar com tanta informação, com o trabalho, com a velocidade das coisas, com pandemia, com isso, com aquilo outro, as pessoas estão adoecendo mentalmente. E o que cura? É ir para o mar, para a cachoeira, para o rio, para a floresta, para as pessoas que conseguem sentir um pouco mais né, tem essa conexão com a natureza. Então, eu acredito muito nisso. Eu posso estar sendo, de novo, ingênua, mas eu acredito que o mundo está diferente. A gente não está na década de 90. O Brasil não está na década... Apesar de o governo estar fazendo com que a gente sinta que a gente está na década de 90, o mundo não está na década de 90. Então, é isso. Foi longa, né, a resposta? Desculpa aí, gente. A gente tem uma fila, Maria Eduarda, Beatriz. Oi, boa noite. Tudo bom, Maria Eduarda? Tudo bem. Eu queria agradecer a palestra, foi muito boa. E é mais um comentário sobre a importância desses espaços na faculdade, porque eu acho que, assim, o que já está no mercado é mais difícil de ser mudado, né? E se a gente começar a mudar o pensamento nas instituições de ensino, acho que é mais fácil a gente construir uma coisa melhor no futuro, um pensamento diferente de como trabalhar, de como olhar a natureza, né, e não sempre a nosso serviço, como acontece hoje em dia.
E é o que eu estava pensando, né? Porque algum tempo atrás, na própria FAO, era normal você falar de derrubar favelas e de construir qualquer coisa em cima, e hoje já não é mais assim. Então, eu acho que isso está mudando aos poucos e esses espaços são importantes, né? Justamente para essa conscientização das pessoas mais jovens que estão querendo ter um futuro, estão querendo ver as coisas de forma diferente. E era isso, acho que é muito importante a gente ter esse tipo de contato com o que é possível mudar, né? Só pegando o gancho rapidinho, porque assim, o que eu ia comentar era justamente isso que a Maria falou. Eu acho que o que falta nas pessoas é justamente o sentimento de pertencimento, porque a gente tem a ideia de que é algo muito distante. O desmatamento é lá na Amazônia. Mas não está perto da minha casa. E não, isso afeta a nossa vivência na cidade também. A gente não é tão longe assim, a gente teve a questão do reflorestamento da Floresta da Tijuca aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, é uma questão que nos atinge o tempo todo, que as pessoas não têm essa consciência de que o que acontece na Amazônia, no Pará, no Maranhão, o que seja, isso afeta a nossa vida também. Quando teve aquele derramamento de óleo, né, acho que lá no Recife, gente, isso impactou o Brasil inteiro, e não foi onde a gente estava morando, mesmo que seja de forma direta ou indireta, o aumento de preço de algum alimento e tudo mais. Então, assim, é justamente o que a Maria estava falando, que o que falta nas pessoas é justamente esse ensino, esse direcionamento para que elas entendam que a floresta faz parte de nós, a floresta faz parte das nossas raízes, é dali que a gente consegue prover tudo para a nossa cidade. Não seria possível o Brasil sem o pau-brasil, é justamente o nosso nome, assim, está na nossa herança. Toda a história do Brasil é pautada nas florestas, é pautada em extrair esses recursos, infelizmente agora de maneira demasiada, né, uma exploração assim muito evasiva, né, assim, do natural. Mas é justamente uma coisa que fica frisando na minha cabeça, que as pessoas precisam entender o impacto disso nas vidas dela, que falta isso, esse sentimento de pertencimento. O que acontece na Amazônia não pertence aos manuaras, pertence a mim também. Pertence a todos nós, tanto que outros países tentam se apossar da Amazônia o tempo todo, de não, vamos fazer leis para isso, aquilo, outro, que o Brasil tem que guardar, ele tem que tomar a frente disso e falar, não, esse é o nosso território, que nós vamos guardar e dar para o mundo. E vamos ser o reflexo do mundo, mas que nós cuidamos, não que precisa vir uma pessoa lá da Alemanha com estudo, não, por que nós não podemos cuidar? Né? A gente que conhece a nossa terra, a gente conhece as nossas árvores, por que a gente não tem esse sentimento de, nossa, isso aqui é meu, é minha árvore que está pegando fogo, é um indígena que está ali, que poderia ser meu primo, que poderia ser um parente, uma pessoa que vende um café, o que seja para mim. Então, realmente, eu acho que assim, o objetivo principal que a gente tem, ainda mais aqui, são 19 pessoas nessa live, assim, são 19 pessoas que têm esse poder de levar o conhecimento para as outras pessoas, que é o que a gente faz. Você falou do otimismo, esse é o meu otimismo, assim, de que pequenos atos que a gente faz vai impactar de alguma forma a vida de uma pessoa. Eu sou extremamente a favor do ensino para criança, assim, eu acho que visitas a museus, a escolas, cara, a criança absorve muita coisa. Eu, quando era criança, adorava ir para passeio. E, principalmente no centro da cidade, assim, você absorve aquele conhecimento e isso te dá um estalo. Isso te dá uma fagulha que, possivelmente, possa te levar para uma cadeira de academia, de faculdade, que você possa estar onde a senhora está agora, dando uma palestra, fazendo uma pesquisa e tudo mais. Legal, Beatriz, Maria, eu concordo com vocês. Assim, tem uma coisa, uma vez eu estava ouvindo uma palestra do Sebastião Salgado, ele, não sei, acho que vocês conhecem ele, mas ele é um grande fotógrafo brasileiro, assim, conhecido internacionalmente, e ele falava assim, se as pessoas, porque ele pegou uma fazenda em Minas, e ele, assim, terra arrasada, pasto mesmo, né? E ele replantou a fazenda inteira, hoje ele tem uma floresta na fazenda dele. E aí ele fala assim, se as pessoas soubessem o quanto custa
plantar, ou seja, retomar, né, e não está nem perto do original, elas não desmatariam, né? É que dá. É porque, assim, e é isso, assim, a minha tristeza é que o desmatamento, ele ocorre por uma questão de especulação de terras. Ele nem ocorre para as pessoas realmente, não, eu estou desmatando porque eu quero plantar, ou eu quero criar gado, não, tipo, né, uma grande parte disso é especulativo, é para a pessoa tomar posse da terra e depois vender e ganhar dinheiro com essa terra, é para isso. Então a gente está, enfim, isso me move, assim, né, e a sociedade brasileira não se engajar nisso é mais dolorida ainda, né? Mas acho que isso é outra questão que eu estava pensando também, como o senso comum ele é facilmente manipulável, né? Como você falou, a maior parte das terras que são desmatadas, elas são terras públicas, né? Ninguém é dono daquilo, e numa atividade... Nós somos brasileiros. Mas, tipo assim, numa atividade ilegal, claramente ilegal, mas que ainda hoje, se você chega para conversar com uma pessoa que não está envolvida assim, diretamente no meio, não necessariamente acadêmico, né, mas desse tipo de informação, a pessoa comumente vai achar que você vai impedir um fazendeiro pequeno de criar sua plantação, né? A mesma coisa quando você fala de redivisão de terras, aí a pessoa já pensa, não, vamos botar 10 mendigos para morar no meu apartamento. Porque é isso que eles querem que a grande massa pense, né? Que vai ser ruim para você, quando, na verdade, essas soluções são necessárias para a sobrevivência de todos, né? E aí eu acho que essa manipulação, ela tem que ser mudada, e eu acho que está mudando na faculdade aos poucos, quando a gente começa a mudar, principalmente as nossas referências, porque eu reparo que até pouco tempo atrás a gente trabalha com muita coisa europeizada, muitas referências de um ponto de vista, né? E que não necessariamente são pessoas que você às vezes pesquisa biografia, você vê que a pessoa foi uma pessoa horrível. Mas ela fez uma arquitetura revolucionária. E acho que a importância dessa matéria que a Iazana até traz, a gente olhar outras perspectivas, né? De matrizes africanas, indígenas, de arquitetos que estão buscando alternativas, né, mais sustentáveis. A própria presença do Ailton Krenak, né, na faculdade, que eu tenho visto bastante, vamos ver palestra, vamos ver o vídeo. Tipo assim, a gente abriu o olhar para uma pessoa que tem esse conhecimento de vivência, né, e permitir que o nosso pensamento seja transformado, né, e como a Bia falou, tipo assim, passar esse conhecimento para essas pessoas que não estão ligadas ao ambiente acadêmico. Às vezes até fazer pensar, né? Porque como você falou, né? A informação, ela é tanta informação hoje em dia que é mais difícil a informação ela é passada de uma forma geral, assim, como se fosse uma coisa muito superficial, né? Aí você não consegue, parece, furar esses, não, peraí, vem cá, vamos olhar isso direitinho, né? Então é isso, a informação da desinformação. Mas eu concordo com você aí, eu acho que se a gente pensa num futuro onde a natureza ela tem um papel, né? O trabalho de vocês, né, que é um trabalho mais de arquitetura, urbanismo, enfim, ele tem um papel de integrar isso também, né? E aí aprender com as pessoas que vivem em harmonia com a natureza, como você falou, né? E a pegar elementos disso e colocar ali é fundamental para as pessoas, né? Então, acho que é bem legal, assim, essa perspectiva. Sim, duas coisinhas ainda, aproveitar. Uma é aquela conversa, né, de que a Amazônia é o pulmão do mundo, depois que não é pulmão porque consome todo o oxigênio, mas que é um grande regulador. Uhum. Se você pudesse nos explicar um pouquinho. Tá.
E outra coisa, te contar, Anne, do nosso exercício nesse período, né? Eles estão no terceiro período da faculdade e a gente aprende arquitetura fazendo projeto que não é executado, né? Depois são exercícios de projeto. Uhum. E a gente está na região portuária do Rio de Janeiro, que é uma região bastante sofrida, um território tupinambá, que hoje, historicamente também, é chamado de Pequena África, sendo o maior porto do mundo, né, na diáspora africana, com cemitérios de pessoas que morreram na travessia. Então, um lugar muito forte, historicamente, de muito cruzo e de muita violência colonial, e de uma violência ambiental também, uma grande área aterrada para indústrias, as indústrias faliram, então uma grande área abandonada, que agora tem um projeto, de novo, de especulação, de torres comerciais. Então, é uma camada em cima de camada, né, de exploração da área. E é o nosso exercício que eles têm fazendo período. A gente selecionou algumas dessas áreas que estão abandonadas, vamos dizer assim, mas que tem a especulação querendo, para a gente pensar um outro Rio de Janeiro ali, sendo que 70% desse território, essa é a regra da gente, todo mundo tem que pegar 70% do seu terreno, vamos dizer assim, e reflorestar a Mata Atlântica. E os outros 30% criar um programa dentro desse tema que a gente está debatendo. Então, eles vão ter que inventar edifícios nesses outros 30%, pensar, desenhar, esse é o nosso exercício todo, mas que tragam essa sensibilidade que você está falando, né, a arquitetura como um meio de nos fazer sentir que somos natureza, e também programas que possam disparar na cidade tudo isso que a gente está conversando, né? Então, eu queria falar um pouquinho isso, para você também reverberar um pouquinho com a gente. Muito bom. Bem, primeiro sobre o seu primeiro ponto, que eu acho que é um ponto importante, né? Por muito tempo se falou que a Amazônia era pulmão do mundo e tal, aí depois, não, peraí, não é bem assim, porque o oxigênio, né? Que ela libera, ela consome, e, enfim. Então, realmente, o papel ecológico principal da Amazônia, né, é um papel de regulação climática, principalmente hidrológica, né, de energia, vamos dizer, de uma certa maneira, né, porque o que é o papel, né? Quando a circulação as massas de ar trazem água, por exemplo, que evaporou do oceano, e quando isso entra na Amazônia, né, as árvores elas vão, aí retorna como chuva, né, chuva para a região, as árvores pegam aquela água que fica no solo e joga para a atmosfera, e aquilo vai ciclando e vai entrando no continente, né? E depois ela pega ali, faz uma curvinha antes dos Andes e volta aqui para o sul, que é os famosos rios voadores, né? Essa capacidade de jogar toneladas e toneladas de água para a atmosfera, isso acaba impactando o balanço de energia do planeta, né? O clima do planeta, de uma certa forma. Então, muita água na atmosfera acaba esfriando um pouco mais o planeta também, né? Porque você tem essa troca de água. Então, esse é um dos principais, vamos dizer, principais benefícios da gente ter a Amazônia do jeito que ela está, né? Bastante. A gente tem 82% da Amazônia, pelo menos a parte brasileira, ainda está em pé, né? E a Amazônia brasileira representa 60% da Amazônia, da Panamazônia, né? Da Amazônia que tem nos outros países. E, então,
esse é um dos grandes benefícios. O outro grande benefício é que a gente tem estocado grande parte do carbono, né? Imagina se o carbono que estão nas árvores da Amazônia tivesse ido para a atmosfera, né? Então, esse é o outro grande benefício, a gente está ali com o estoque do negócio, do problema, né? Então, eu diria que esses dois representam os grandes benefícios, né, da Amazônia para o mundo, né? E, enfim, e sobre o programa de vocês, o desafio, né, o desafio que você colocou para o pessoal, eu acho fantástico, né, muito bom a gente pensar isso, pensar fora da caixinha e às vezes não achar que é impossível, né. Como eu falei, as coisas mudam, de uma hora para outra, uma coisa que a gente nunca pensou que ia acontecer, acontece, né? Muda alguma coisa, né? Né? Então, eu acho que é muito legal, parabéns aí. Que bom. Bom saber que a gente não está devaneando, né? Que a gente está indo num caminho que faz sentido. Então, eu queria agradecer muito, Anne, pela sua participação aqui com a gente, foi fundamental para a gente entender tudo isso, para a gente se conectar com o Brasil, né, não se ver tão separado, e agradecer mesmo, dizer que essa palestra vai para o YouTube, deve expandir a quantidade de gente que assiste, e a gente espera encontrá-la em outras oportunidades, vamos inventando coisas e fazendo essa transformação que a gente deseja acontecer, né? Sim, isso com certeza é importante. A gente pode muito, a gente às vezes não acredita, mas pode muito. Tá bom, gente? Obrigada também novamente, né, pela oportunidade e um abraço aí para todos.